Eu sou de um povoado que se chama o bairro, lá tem os bairros assim, né? Que se chama Pedra de Santo Antônio. Em que lugar que Pe- fica? Isso aí fica a 15 quilômetros de Alagoa Grande, que é entre João Pessoa e Campina. Sim, sim. Esse localzinho. É, esse local ele é o chamado lá, a Caatinga, porque é o cerrado terra seca. Terra seca, Bem seca. Se quiser mostrar, pode mostrar pra galera como é que é lá aí. só para vocês terem uma Tá aqui, ideia, ó, pra essa câmera aqui, ó. Pode aqui, mostrar ó, pra cá, aqui. lá é, Aqui. lá é Aí, assim, tá aí. vendo? Ó? Então vocês imaginem uma, uma, uma área agrícola com essa demonstração degradadora, que aqui não se encontra nitrogênio nem nutriente na terra, porque o sol consumiu tudo, né? Então, às vezes chove de ano em ano, ou de dois anos, três anos. Então, eu nasci nesse povoado de 15 casinhas. As casas são de barro, de madeira, e a água a água, quando chove, junta a água assim numa barragemzinha, aonde os moradores bebem aquela água e todos os animais também. Então, quer dizer, naturalmente a gente já bebia mijo junto com a água, Fernando. Entendi. E uma certa vez eu estava um pouco distante de casa, umas 3 da tarde, e eu senti muita sede, estava com fome sim sempre, e com muita sede, e olhei para um lado, para o outro, e estava com dificuldade de chegar em casa. Aí eu tava com a espingarda para caçar e uma faca. Aí eu olhei assim um vale verde e peguei a faca e cavei assim um buraquinho, ver se surgia com água. Não surgiu água nenhuma. Então, a primeira tentativa. A segunda, lá tem uma trepadeira, um cipó que se chama mucunã. Você corta ele assim embaixo e em cima e sai um pouquinho de água dele. Eu fiz isso, nem do cipó saiu água. Eu falei, lascou. Então a sede estava sufocante. E segunda tentativa, terceira tentativa. Eu lembrei que eu tenho líquido. Eu lembrei que eu urinava. Aí estava com um pouco de vontade. Fui com a mão assim, fiz uma cuiazinha Uma com a mão. coisa. Nunca tinha experimentado mijo. Botei na boca. Era sal puro, Fernando. Sal puro, mas refrescou. Sim. Então funcionou. Aí andei um pouco, já tranquilo. Aí fiz a segunda vez. Aí parei e cheguei em casa. E isso eu nunca disse para ninguém da família, que se eu disser, ficam puto comigo. Pô, mas sobrevivência, né? Eu falei no Jô Soares para quê? Ficaram uma fera comigo, Mas tu Fernando. tinha quantos anos quando isso Esse aconteceu? período tinha uns entre 15 e 16. 15 e 16 anos. Essa idade, entendeu? Trabalhando na agricultura. Isso, mas como é que você trabalhava na agricultura se lá não tinha como plantar? Como é que fazia? Lá em janeiro se prepara uma área de terra. Em fevereiro, entre fevereiro e março, dá uma chuvarada. Então Sim, tem que meter a semente no chão para aproveitar. Aí entendi. chove mais um pouco, aí dá para se colher grãos. Aí esses grãos é colhido, pega um depósito grande, enfia dentro dele, tapa com sabão para não entrar, para não dar bicho, e você fica comendo aqueles grãos secos com farinha, que o aipim dá, porque a mandioca dá em terra seca. Sim, sim. Então faz farinha e se come feijão, grão de Grão feijão, de feijão. farinha e caça algumas coisas no cerrado para comer junto com isso. E uma vez por semana vai na feira, compra meio quilo de carne seca, carne de sol, carne seca, Carne né? de sol. Sal. Aí é o seguinte, aí você deve perguntar, se na minha casa eram 8 pessoas, 8 irmãos, e mais pai e mãe, são 10 pessoas, como é que meio quilo vai dar para 8 dias, que é de 8 em 8 dias que vai na feira? Entendi. Então, o que a minha mãe fazia? Pegava esse meio quilo de carne, Fernando, amarrava num aramezinho em cima do fogo, lá é fogo de lenha e panela de barro. Amarrava assim em cima e aquela carne fica pingando dentro do feijão para dar gosto, 7 dias. No oitavo é dividido para todos. O dilema é Caraca, esse. entendi. Aí você deve perguntar, mas as pessoas, mas hoje é assim, Não pode sei. ter melhorado, mas eu estou falando, Com tá você aqui, com 19 anos. tá aqui a foto com 16, 17 16, anos. 17 anos. Aí quando eu estava com 17 anos, alguns primos meus, algumas pessoas vinham aqui no Rio e voltavam toda arrumadinha, relógio no braço
sabe, então, curtindo. Aí eu olhava aquilo ali, poxa, eu vou querer ir também. Só que essa idade, eu não tinha documento ainda, porque lá você não tem documento, não se tira documento, não se resiste criança. Entendi. Porque não tem assistência médica nesse local, não tem farmácia, não tem supermercado, não tem água encanada, não tem luz. A luz que existia era o bumbum dos vagalumes. Então a gente saía desesperado para pegar o vagalume para ter um pouquinho de luz de um bichinho. Que ele clareia à noite, Caraca, sabe? O e vagalume. fazer o quê? Fogo na fogueira para Não, vocês fazer ou faz fogo de pra- lenha para Sim. clarear, ou pegava esse bichinho para sair pelo caminho. Ele dá uma luzinha, sabe, da bundinha dele. Cara, não, sim, sim, É, eu o vagalume. Conheço. Então, quer dizer, isso. E os brinquedos das crianças é uma vara, bota uma cordinha na ponta da vara, outra na outra, e monta nela e sai correndo como se fosse cavalinho, sabe? Isso. Caraca, Tô é falando, mesmo. é um cavalinho. Esse é o brinquedo das crianças. Pô, eu tô pensando, pô, cara, penso em me perguntar um monte de coisa assim. Que bicho vocês caçavam lá? Tu falou em sair com a espingarda pra Isso. caçar, vai caçar o quê? Preá. Tinha preá. Não sei, hoje não sei se tem mais, se acabou. Não. Preá. Quando você tava lá. Quando eu cheguei a botar uma armadilha que é se chama ratoeira. Não, é Sim. diferente. Armadilha, Ratoeira. aquelas armadilhazinhas. Eu cheguei a pegar 30 preá de uma vez. Caraca. E tem também um rato com rabo, que se chama punaré. Dá nas pedras. Gostoso, muito gostoso, entendeu? Sim, Esse sim. ratinho. Maiara vai adorar comer punaré. Né, Maiara? Vai adorar. Então a Cara, comida era essa. E não se comia arroz, era feijão, e comprava 1 quilo de arroz no fim de semana para comer sábado e domingo. Só. entendi. Na semana era Mas aí, feijão. nesse feijão dia com que você farinha. matou 30 aí, você vendeu o restante, né? Eu vendia e guardava para os outros dias, né? Entendi. Porque não podia. E quem te ensinou a atirar? Foi teu pai? Porque você é novinho atirando. O meu pai me ensinou É. a caçar e quando tinha água, que tinha água, juntava com água, botava uns peixes e me ensinou também a jogar a tarrafa. Então, essa sobrevivência eu já sabia. Já sabia É, como sim, como caçar. fazer essas paradas. E isso aí ficava na. A gente falou interior, entre João Pessoa Entre e João Pessoa e Campina. Campina. É bom dizer pra galera. Isso fica na Paraíba. Na Paraíba. No estado da Paraíba, aqui no Brasil. Agora, para concluir, quando você vê aqui na cidade aqui, qualquer cidade, quando uma mulher está grávida, toda a assistência que ela tem, pré-natal e acompanhamento, o neném está mexendo, e quando nasce aquela equipe toda para atender a mulher, para ter o neném. Minha mãe, lá dentro do mato, sem nada, absolutamente nada, e quando ela ia ter o neném, seria uma mulher normal assim, ia lá e As parteiras. fazia o parto. parto. E você imagina, então quer dizer, você olhando, fazendo essa comparação e essa ilustração entre lá e cá. Ela teve os 8 perfeitos. Aconteceu nada. Não, meu umbigo foi cortado com facão, tá certinho aqui, eu mostro aqui. Me disseram que não foi com tesoura, foi um facão mesmo, não tinha tesoura, foi um facão mesmo, assim. Caraca. E quando, voltando um pouquinho no pequenininho, então ele vai crescendo, ela vai dando de mamar e depois consegue um leite de umas vacas, de pessoas que têm vaca e vai dando para as crianças. Quando eu estava com a minha primeira gravação na mente de uma fala, de um acontecimento que ficou registrado e eu não consegui dizer para ela que ela já partiu, não está mais entre nós. Sim. Ela estava indo por um caminho assim para a roça, umas 3 da tarde, comigo no braço. Então, naturalmente, eu tinha uns 5, 6 anos, vamos dizer, no Sim. braço, e ela grávida já de novo. Ela me botou no chão assim e falou assim para mim: meu filho, cresça logo para você ajudar seu pai. Quer dizer, não seria nem para ajudar ela, para ajudar o pai. Então, isso Ficou gravado na sua mente. A primeira gravação na minha mente foi essa. Qual era o nome dela? Maria Cardoso de Santana. Maria Cardoso de Santana. Uma heroína, porque ela teve a gente como um animal tem seus filhos na floresta, no mato, Fernando. Uma vaca lá no campo tem um bezerro. Então, eu imagino ela, isso. Você era do meio? Você era o mais velho? Como é que você era? Ela teve 4 antes, 2 mulheres e 2 homens. Aí, depois, mais 4, eu sou o primeiro dos 4 últimos. Dos 4 últimos, É. entendi. E tu tem contato com eles? Eu tenho contato com todos, mas a gente não convive porque cada um segue Cada um foi para um lado. a sua história. Fernando.
Eu no clube, o clube, depois a gente entra no clube que eu vou falar, porque foi assim uma virada muito grande, entendeu? Na tua vida? É sim, porque Então, vamos lá. Vamos chegar, né? vamos ter que chegar no chegar. clube? Mas, não, a saída de lá. A Isso. saída de lá, que foi uma tortura. Isso. Faltava 17 anos, 18. Ia, Conta tudo da preparação, porque você Isso, tu teve que isso. se preparar para ir, né? não, com 18, eu fiquei um ano, Fernando, botei na minha cabeça. Eu vou pro Rio. Eu sozinho, sem falar com ninguém, porque todos iam ser contra mim. Porque quem nasce lá, o pai e a mãe quer que fique lá para continuar a agricultura e junto com ele. Eu voltei lá há 3 anos, estão lá ainda as pessoas. No sem- mesmo lugar. Sem água, sem. Eu mandei vir um carro-pipa para botar água nas caixas. O mesmo sacrifício, a mesma tortura, a mesma escravidão, a mesma fome, a mesma sede. Eu falei, não é possível. Está lá. Entendi. Eles simplesmente estão lá como Tem alguém da tua família lá ainda? primo. Primo seu? Só primo. Só primo. Sim, aí eu ia falar assim, um ano Preparação. pensando, Isso. eu pensando, Pra tal, se tal. preparar para vir. Aí eu cheguei sem documento nenhum. Eu sabia que para vir para cá, eu tinha que ter documento. Sem documento, eu ia em cana. Isso eu já tinha. Eu falei, eu tenho que ter documento. Eu falei, mãe, eu preciso dos meus documentos. Eu falei, mas meu filho, para quê? Aí eu preciso, não disse. Se eu falasse, não tirava. Porque quem segura é não ter documento. Entendi. Isso. Eu saquei isso, sabe? Aham. Aí ela falou, mas meu filho, eu preciso, eu quero, mãe, porque eu quero ter meus documentos, estou enganando ela. Ela disse, não, vamos lá, e foi comigo a pé, fomos a pé, 15 quilômetros a pé. Pã, quando chegou lá, tem um cartóriozinho em Alagoa Grande, cidadezinha. Aí Pode ficar tranquilo, pode devagar, não tem ela pressa. falou assim, Fernando, tinha o escrivão, né? Isso. Chegou, cumprimentamos, tá, eu estou do lado. Eu estou do lado, assim, com 18 anos. Ela, eu queria tirar os documentos. O cara, ele está pensando que é outro documento. Tá vendo o registro dele aí? Não, ele não tem registro, não. Eu disse, mas como assim? Ele desse tamanho não tem? Não tem. Quer dizer, eu não constava na nação Você era brasileira, né? Não tinha. Não eu tinha estava documento. excluído. Porque se eu morresse, já era. Quantos outros Quantos né, outros? não Aí- tinham? Ela foi disse, não tem registro, não tem nada. Ela foi, mas como é que vai ser? Eu preciso, ele quer o registro e tirar a carteira profissional dele. Ele falou, mas quando ele nasceu? Quando foi que ele nasceu? Sabe o que ela respondeu, Fernando? Eu não sei. Não lembro. E eu também não, quer dizer, não foi. Tá vendo? Foi assim. Foi andando. Ele foi andando. Ela A disse- mesma coisa. Simplesmente ela respondeu pro cara, eu não sei, quer dizer, eu já estou sabendo, eu estou ouvindo aquilo ali, estou na minha. Vou ficar na minha porque não vou me meter, não. Mas aí você não tinha- vocês não esse teu tinham- 67 aí é meio gato, então. Hein? Sim, eu vou chegar lá. Não, Calma. vai. Aí o cara fala assim, não, mas eu vou tirar o registro dele, mas tem que ter uma data de nascimento. Fernando, rolou uma data maravilhosa, onde eu sou apaixonado por ela, não sei de onde surgiu, tinha 3 pessoas, 3/3/55, 3/3/55. Ah, você que escolheu o dia que tu sei, nasceu. Não, eu não lembro, cara. Eu queria saber se foi eu que escolhi naquela historinha ali. Entendi. Entre 3 personagens, nasce essa data. Essa data eu me amarro nela. Ela é uma realidade que pode não ser. Mas Eu você quero- não tinha comemoração de aniversário de Mas não você? existe, Fernando, assim, pelo amor de Deus, não existe isso lá, não. É. Lá se luta para não morrer de fome e de sede. Precisa falar, Não. comemoração, não existe comemoração de nada, não. Não tem nada pra comemorar. Não tem. Não tem nada para comemorar, não. Comemorar está vivo. Caramba, isso aí é interessante. Isso é uma tortura. É interessante esse negócio do aniversário, da data. Você falou, é legal quando ele fala isso, por quê? Porque é o dia que você nasceu mesmo para a sociedade. Para a nação brasileira. É, eu sou pra- brasileiro. É isso aí, para a registrado. sociedade você. Está registrado e é o seguinte, aí eu caio naquela música de Raul Seixas, tem que ser selado, registrado, carimbado para poder voar. Quer dizer, É mesmo, sem isso você não podia voar. eu não podia voar. Caraca, maravilhoso. Eu não podia voar para São Paulo. Correr, Para cá, não. Para aqui eu vou falar do ônibus. pode falar, se quiser. Vamos para a passagem? Vamos aí, como é que compra? Eu estou armazenando aqui, a ideia já estava sacramentada, faltando um mês para eu estava determinando assim, para comprar passagem. E como é que você juntava o dinheiro? Quando tinha chegava fim de ano, aquela roça que alguns fazendeiros davam a terra para cultivar,
E ele pegava de volta para o gado comer o que ficava, sabe? Palha de milho, aquelas coisas. Aí, quando soltava o gado, quando solta o gado, cada agricultor largou aquilo para lá. Eu corria para lá, pequenininho, junto com outros Outros garotos, moleques lá. para catar o restinho das coisas, dos gravetos, do algodão, garimpar assim, pedacinho de milho e pouquinho de fava, e levava no local para vender. E isso anos e anos. Pegava aquela merrequinha, escondia dentro de um cantinho, lá numa caixinha de madeira, numa malinha de madeira, de papelão ou de madeira, Ia guardando. ia guardando. Por quê? Porque quando eu quisesse ir embora, eu pensava, não pedia ninguém para não. Porque se eu fosse pedir, eu estou lascado também. Entendi. Estou lascado também, Fernando. 7-1 na porra, moleque. Safado. Sim, mas antes da passagem para comprar, eu vou dar uma passagem rápida, Pode ir onde você quiser. tipo de namoro, Tinha namoradinha lá? tinha namoradinha, mas só tem uma coisa, tinha um decreto lá, pior do que o daqui, os decretos daqui. Lá se falava mexer. Se mexesse, lá era usada essa expressão, se mexer com uma garota, ou casava ou era morto. O pai... Lá em casa também, com a minha filha também é isso. Não Se tem. mexer, ou casa ou morre. Então, Fernando, então aqui... Tá errado, Patrick? Brabão. Valeu, Brabão. Então Valeu. não mudou nada. Não, aqui comigo é assim, com a minha filha é desse O jeito. estrupador aqui, o que acontece com ele? Não é nada. Enfim. Enfim, Então, melhor sabendo enfim. disso, Fernando, eu já sabia disso e eu queria vir para o Rio. Eu falei, não, se eu mexer, eu tô frito. Isso. Então, só namorava. Só namoro. Só namoro. Só beijinho, caramba. Na época era LP, o LP rodava um lado direito e eu no beijo. Aí então ficava só nisso. E as garotas não entendiam por que não rolava. Não podia. Senão eu não vinha pro Rio, entendeu? Então, Tu doidinho, a mulher doidinha, mas não, que eu vou pro Rio. Mas aí você vê o dilema seguinte: a certeza da punição educa o cara. Educa. Pô, Aqui- pô, maravilhoso, bandido. Mas pô. É verdade. A certeza da punição. Ele sabe que ia se fuder se ele mexesse. eu tava frito. Aqui frito. o cara pratica porque ele sabe que não vai dar nada. Olha só, tá vendo? Aí, tá vendo a diferença, né? Muito bom, muito bom. Aí você apertadinho pra dar merda, Aí já tô com dinheiro para passagem, Fernando. juntou o dinheiro. Já tô com dinheiro, sei que já tá lá. Aí chegou o momento, eu falei, agora. Aí o meio de transporte, esses 15 quilômetros, ou cavalo ou jumentinho. Um jumento. Eu tinha um jumentinho com selo ou cangalha que eu levava, pegava 4 feixes de lenha, amarrava nele e ia para a feira para vender, fazia as compras de café, pó de café, essas coisas, para ficar a semana, e voltava nele. Aí no dia que eu estava decidido da passagem, meti o dinheiro no bolso, é hoje. Acabou. Então, estava decidido. Só que eu não sabia o destino de cá, que a gente vai chegar lá. Aí eu tô andando assim na Lagoa Grande, aí vi um casebre assim, eu não sei de passagem, não sei de nada, não perguntei a ninguém. Só que eu fui olhando assim, eu não estava alfabetizado nem, mas li alguma coisa. Aí vi numa casinha assim, em Itapé-Mirim, Rio de Janeiro, eu falei, é ali. Aí cheguei até na frente dela, parei, o jumento tinha assim na frente, amarrei num poste, fui lá, cheguei, a moça estava lá, falei, tem passagem para o Rio de Janeiro? Eu falei, tem. Quanto é? Fica tranquilo. Era de 50 mil réis. 50 mil réis na época, né? Sim. Aquela nota velhinha. Sim. O Anselmo sabe qual é. Não. Sabe? 50 mil réis. Aí eu enfiei a mão no bolso, Fernando. Falei, me dê uma. Ela me deu, eu paguei. Isso era na quarta-feira para sexta-feira. Ah, tá. Tu... Já rapidinho. Eu ia largar o boi, não. Aí volto para casa, vou na cozinha. A primeira pessoa a falar é minha mãe. Para quê, Fernando? Tirei do bolso, mãe, isso aqui é a passagem para o Rio de Janeiro, vou viajar sexta-feira. Começou a chorar na hora, Fernando. Caiu, meu filho... Contou, achei que tu tinha ido sem falar pra ninguém. Não, isso eu tinha que fazer. Fernando. Sim. Não, meu filho, mas você vai embora, você vai deixar a gente me chorando. Eu falei, mãe, eu vou ter que ir, eu vou. Porque, Fernando, lá não tinha mais sentido nada, né? Eu estava no meio do nada, sem nada e sem perspectiva de nada. Esses 3 itens. Sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que, cara,
Não quer calar, é? Não, porque eu acho que o Anselmo pensa como eu em relação a isso.